Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência ao nosso trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é estudar a espiritualidade. Por mais que você tenha uma formação acadêmica, sei lá, da mais variada, engenharia, arquitetura, medicina, sei lá, qualquer coisa, né? Estudar a espiritualidade é uma questão fundamental para a vida de qualquer pessoa, pois o mundo ele é muito mais energia do que matéria, e poucas pessoas perceberam isso. Mas quem conseguiu perceber isso, com certeza se iluminou, com certeza prosperou, com certeza evoluiu. Eu vou fazer uma leitura aqui agora da publicação que saiu na página, ler aqui a publicação e em seguida fazer os devidos comentários. Vamos lá então. O que saiu na página Luz da Luz? Quando nos propomos a estudar a espiritualidade, temos que estar cientes das várias vertentes que a compõem. O mundo é espiritual muito mais do que material. Presta muita atenção nisso que eu vou falar sobre isso. O mundo é espiritual muito mais do que material. Se liga nisso que isso é importante. Apesar de acreditarmos ao contrário. Não é verdade? Ao entendermos a energia, estaremos contemplando o todo de forma muito mais eficaz. Meu trabalho espiritual se baseia nessa premissa, que possamos contemplar a magia que permeia a nossa existência. Bom dia. Aquilo que eu falei durante a leitura. O nosso mundo ele é muito mais espiritual do que material, pode ter certeza disso, pois tudo o que acontece conosco envolve energia, envolve consciência. Consciência é energia. Sentimento é energia. Atitude é energia. Tudo envolve energia. Nós estamos amparados por um campo totalmente espiritual, vivendo na matéria. A única coisa que separa a matéria do campo espiritual é a frequência. Nós estamos numa frequência baixa, em que a frequência é tão baixa que a matéria se densifica. E quando nós elevamos um pouco a frequência, a matéria começa a ficar menos densa, começa a ficar mais sutil. E aí a sutileza do mundo astral, do mundo espiritual. Então, por mais que a sua formação acadêmica seja uma formação, sei lá o quê, publicidade, propaganda, psicologia, medicina, arquitetura, engenharia, vamos supor um engenheiro, advogado, seja lá o que for. Você quer estudar a sua formação acadêmica, a sua profissão? Claro, é óbvio, né? Você tem que se manter atualizado naquilo que você faz na sua vida, naquilo que leva o sustento para a sua vida. Só que você tem que separar alguns minutos do seu tempo para estudar a espiritualidade, para estudar como funciona o universo, para estudar como funciona a divindade, para estudar como funcionam as energias, como funcionam as dimensões superiores, para estudar como funciona, por exemplo, a grande fraternidade branca, como funciona o campo, que é um livro que eu já vou citar aqui, como funciona uma energia de um pensamento, como funciona a energia de uma emoção, como funciona as questões ligadas à mecânica quântica. A mecânica quântica é uma parte da física que não descarta a existência de Deus, em que o universo foi criado por um criador consciente e onipresente. E essa é a realidade. Nós fomos criados. Não estamos aqui por acaso, por nada, simplesmente apareceu, simplesmente aconteceu. Não é. Teve um propósito para isso. Teve uma frase que um cara, eu não lembro o nome dele, queria lembrar o nome dele. Depois eu vou ver se eu coloco aqui. Se Deus existe, quem é? Se não existe, quem somos? Né? Então isso é uma coisa muito importante. Procure essa frase e tente ver o autor. Eu vou buscar aqui também. E nós estudarmos a espiritualidade, por mais vertentes que ela tenha, nós temos várias vertentes, várias religiões, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, as religiões afro. São tantas vertentes, mas cada qual segue o seu caminho. E você já ouviu falar que todos os caminhos convergem a um único ponto. Então, é muito importante você separar alguns minutos do seu dia. Deixa de ver notícia ruim na televisão, esses telejornais que só dão desgraça e você acaba absorvendo essa desgraça. Oi, Leonardo. Tudo bem? Como é que você está? Esses telejornais que só dão desgraça o tempo todo. Sai dessa vibração, sai dessa sintonia, começa a ler, começa a estudar espiritualidade. Começa a ver, sei lá, vídeos, mas cuidado com os vídeos, tá? Porque tem muito vídeo que não passa uma realidade do jeito que tem que ser. A espiritualidade ela tem que ser muito consciente, pé no chão,
pragmática, para não virar devaneios, para não virar fanatismo. Então, muito cuidado com isso. Consciência. Uma consciência clara, uma consciência branda. E se você tirar alguns minutos do seu dia para começar a ler sobre espiritualidade, você vai ver que a sua vida vai se transformar. Você vai começar a entender as energias, você vai entender como funciona o universo. Você vai entender uma coisa que Einstein dizia, né, que ele queria entender o pensamento de Deus. Mas a gente pode entender o pensamento de Deus para com a nossa vida. Você pode se conhecer. Pois eu sou Eduardo, mas eu sou muito mais do que isso, né? Eu sou uma essência que foi criada por um criador. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu não estou aqui por acaso. Eu tenho que cumprir o meu papel, assim como cada um de vocês. E esse papel não é apenas entregar um bom projeto de arquitetura. Esse papel vai muito mais, vai muito além disso. Se você acha que você é um engenheiro, você pode ter certeza que você é muito mais do que isso. Todas as vidas que você passou, todas as vidas que você vai passar, a sua essência, o seu registro acástico, ele é muito mais. Você é muito mais do que um engenheiro, é muito mais do que um arquiteto, é muito mais do que um psicólogo. Você é você. A sua essência é uma essência divina que tem energia. E se você pensa que o mundo é só você se atualizar na sua profissão, não. O mundo é muito mais do que isso. Você tem que entender todos os conceitos do universo, você tem que entender como funcionam as energias, como que a energia atua no seu dia a dia, o poder de uma oração, o poder de uma meditação, o poder de você se concentrar em você mesmo e poder vibrar a sua frequência, uma frequência cada vez mais alta. Estuda a escala Hawkins da consciência e vê a importância de você estar vibrando em altas frequências. E o que vai fazer você vibrar em altas frequências? Hoje você está com o mundo material aqui, o mundo espiritual aqui. Começa a fazer isso. Mundo material, mundo espiritual. Equilibra. Não precisa viajar tanto no espiritual, não é isso que eu quero dizer. Mas equilibra. Nós estamos na matéria, o mundo material é importante, as finanças são importantes, a saúde do corpo é importante, tudo isso é importante. Nós estamos aqui. Só que nós temos algo muito maior, intrínseco a nós, que é a nossa espiritualidade, é o nosso espírito, a nossa essência. Então, cuida da sua essência tanto quanto você cuida do seu saldo do banco, tanto quanto você cuida do seu projeto de engenharia, tanto quanto você cuida do seu carro, da sua casa. Cuida da sua espiritualidade, cuida do seu campo espiritual, cuida da sua energia, cuida dos seus pensamentos, cuida dos seus sentimentos, e você vai ver a sua vida se transformar. Eu quero dar uns exemplos aqui antes de finalizar, para você começar a ler, tá? Porque assim, é leitura. Leitura é assim, uma coisa fantástica. Teve uma universidade nos Estados Unidos que falou que se você lê 30 minutos por dia, acho que é 30 minutos, você vai ter uma expectativa de vida maior, sua expectativa de vida vai crescer em 3 anos. É exatamente isso, pode procurar isso no Google. É uma pesquisa. Se você lê 30 minutos por dia, a sua expectativa de vida vai acrescentar 3 anos. Na leitura. Então a leitura não é só, né, material, é espiritual também. E leia questões espirituais. Não vai ler, sei lá, um livro acadêmico. Leia o seu livro acadêmico, mas tira 10 minutos por dia para fazer uma leitura espiritual. Por exemplo, esse livro aqui, O Campo, A Força Secreta que Move o Universo. É um excelente livro para você entender como funcionam as dimensões superiores, como funciona o campo que permeia o nosso universo, como funciona aquela dimensão superior em que estão todas as possibilidades e todas as informações. Está aqui, O Campo. Outro livro importante para você começar a ler, Como se Tornar Sobrenatural, de Joe Dispenza. Joe Dispenza, ele participou de um filme muito importante chamado Quem Somos Nós. Assista, tá no YouTube. Quem Somos Nós. Tá aqui, ó, Como se Tornar Sobrenatural, de Joe Dispenza. A Biologia da Crença. Muito bom esse livro. É um livro assim que te abre muitas portas para você entender como que a sua espiritualidade age na sua vida material. Tudo isso é fundamental, tudo isso é importante. Como a sua vida espiritual age na sua vida material. Guarde muito bem essa frase e use essa frase como referência. Eu vou repetir. Como a sua vida espiritual age na sua vida material. Agora aqui um mestre, Hélio Couto, né? Muitas pessoas já ouviram falar. Mentes informadas. Hélio Couto é um mestre brasileiro, claro, mas ele é um mestre. Eu indico, tá? Tanto os vídeos dele quanto o livro dele. Ele fala basicamente de mecânica quântica
e quanto a espiritualidade está vinculada à mecânica quântica. Tudo isso é fundamental. E agora, por último, não menos importante, o meu livro, A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, por Eduardo Rosinelli. Se você quer uma leitura leve, uma leitura agradável, uma leitura que você vai lendo sem ter vontade de parar e que tem informações básicas sobre todas as vertentes da espiritualidade, pode começar por esse livro aqui. Tem no Amazon, tem na estante virtual, tem na Martins Fontes. Vai ser muito fácil de você achar online, tá bom? Então é isso que eu queria passar. Estudem a espiritualidade. Saibam o que é espiritualidade, saibam o que é energia. Fuja um pouco da sua vida acadêmica, fuja um pouco da sua vida material. Comece a equilibrar com a vida espiritual. E você vai entender como a espiritualidade atua de forma muito benéfica na sua vida material. Muito obrigado e um ótimo dia.